Olá pessoal, eu sou o Teacher Guilherme e estou aqui mais uma vez para ensinar o inglês para vocês. E a nossa aula de hoje tem como tema o Simple Past Tense, que é o passado simples. E o Simple Past é equivalente ao nosso pretérito no português e trata, obviamente, sobre eventos que já ocorreram. Como todo tempo verbal no inglês, ele possui três modos, sendo eles o afirmativo, o negativo e o interrogativo. E no caso do modo afirmativo, há o uso dos verbos em inglês acrescidos de alguns sufixos para indicar o passado, que nesse caso são os sufixos de, ed e ied. No caso dos verbos regulares. Ah, como assim os verbos regulares? O que são os verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles verbos que no passado não vão alterar sua forma básica e a gente só vai adicionar os sufixos no final, certo? Ah, mas Guilherme, se tem verbo regular, deve haver o verbo irregular. Exatamente. Só que diferentemente do verbo regular, os verbos irregulares têm a sua própria forma de escrita, certo? Como assim a sua própria forma de escrita? A gente não vai adicionar os sufixos nos verbos irregulares. Ah, mas como que eu faço para aprender? Bom, não tem uma lógica específica para aprender os verbos irregulares, ou seja, é basicamente na decoreba mesmo. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Depois dessa aula, ou até mesmo agora, vocês podem pausar a aula, vão na internet e procurem a tabela completa de verbos irregulares, deem uma lida e tentem decorar o máximo que vocês puderem. Não se preocupem em decorar todos, porque realmente são muitos, tá? Para você que está aprendendo inglês agora, pode ser meio difícil decorar bastante. Então, decora só os mais importantes assim e depois volta aqui, certo? Ah, e no caso desses sufixos aqui, existem regras de adição deles, certo? E vai variar de palavra para palavra, de regra para regra, certo? Então, ó, vamos continuar nossa aula. Assim como no presente e no futuro, nós temos o uso do verbo auxiliar no passado também, que nesse caso é o verbo auxiliar did, que é literalmente o passado de do ou does. E diferentemente do do e do does, pessoal, o did ele nunca vai alterar sua forma dependendo do sujeito. Porque lembra, no presente a gente tinha o seguinte: o do era para I, you, we e they, e o did e o does era para he, she ou it. Lembra? Que a gente adicionava o es no final do do. Porém, no passado, o did ele vai ser o mesmo para todos os sujeitos. Vai ser o mesmo para I, you, he, she, it. Não importa, vai ser sempre o mesmo. E nós vamos usar o verbo auxiliar did juntamente com os verbos, com os pronomes, aliás, pessoais em inglês, que são esses aqui que eu coloquei na esquerda, certo? E ó, pessoal, lembrando, assim como no presente, sempre que haver o verbo auxiliar na frase, a gente sempre vai colocar o verbo principal na sua plena forma. A gente não vai colocar sufixo, a gente não vai colocar nada, o verbo vai ficar normal. Sempre que haver o verbo auxiliar na frase, beleza? Sempre que haver o verbo auxiliar, o verbo principal volta para sua forma normal, certo? E agora nós temos as Basic Rules of the Affirmative Form, que são as regras básicas da forma afirmativa. Bom, lembrando aqui, pessoal, que todo tempo verbal tem a sua estrutura. No caso da forma afirmativa não é diferente, obviamente, mas é uma estrutura mais simples. Aqui no Simple Past, a estrutura da frase é a seguinte: a gente vai começar a frase com o sujeito, depois o verbo principal. Na maioria das frases, a gente não vai utilizar o verbo auxiliar na afirmativa, tá? Só em alguns casos específicos. Então aqui, ó, primeiro sujeito, depois o verbo principal e depois o complemento da frase, certo? E aqui nós temos as regras que eu tinha citado sobre a adição dos sufixos. Quais são essas regras? Bom, para verbos terminados com vogal, a gente vai acrescentar o D, apenas o D. Para verbos terminados com consoante, a gente vai acrescentar o ED. Para verbos terminados com Y, a gente vai retirar o Y e no lugar do Y a gente vai colocar o IED. Beleza? E aqui eu trouxe alguns examples, alguns exemplos aqui embaixo. O verbo to love, que significa amar, é um verbo regular. Perceba aqui que ele termina com vogal, a vogal E. Então a gente só vai adicionar o D. Então, love, amar, fica loved, que é amei ou amou.
verbo to watch, que significa assistir, que também é um verbo regular. Perceba que ele termina com consoante. Então, o verbo assistir no passado fica watched. A gente adiciona o ed, porque ele termina com consoante, e fica watched, assistiu, certo? E aqui o verbo to cry. Perceba que ele termina com y. O verbo to cry, aliás, ele significa chorar, e também é um verbo regular. E por ele terminar em y, a gente vai retirar o y e vai adicionar o ied. Então o verbo to cry, chorar, fica cried, chorou. E aqui, pessoal, a gente tem algumas observaçõezinhas. Nos verbos cuja terminação é consoante mais vogal mais consoante, a gente vai duplicar a letra final, a consoante final, e vai adicionar o ed, desde que a sílaba tônica seja a sílaba final. E aqui eu trouxe alguns exemplos. O verbo derrubar, to drop. No passado fica dropped, porque ó, ele termina em consoante, vogal, consoante. E a sílaba tônica é a sílaba final, certo? Então, ó, consoante, vogal, consoante. A gente duplica a consoante final e coloca o ed. Fica dropped. E aqui com o verbo se gabar também, que é to brag. Ele também termina em consoante, vogal, consoante. A gente duplica a consoante final, então fica bragged. A gente adiciona o ed, certo? Então, ó, os verbos irregulares, eles possuem própria forma de escrita, né, como eu citei antes, e as regras de adição do D, D e ED não vão se aplicar para eles, em nenhum caso, beleza? Não vão. Ou seja, vocês basicamente vão ter que decorar. Ah, você pode trazer alguns exemplos dos verbos irregulares? Bom, eu trouxe 3, né, das dezenas de verbos irregulares que existem, certo? Então eu ainda recomendo que vocês procurem a tabela completa, beleza? Mas aqui eu trouxe 3 examples, né? Primeiro a gente tem o verbo to fly, que é voar. No passado, a gente não vai colocar flyed, igual o verbo to cry. A gente não vai colocar assim, porque ele termina com y. Não, a gente não vai, porque ele é um verbo irregular. Então, o passado do verbo to fly é flew. Perceba que não se encaixa em nenhuma das regras que a gente viu aqui de adição de sufixo, certo? A forma básica de escrita dele muda totalmente. Isso aqui acontece até com o verbo to buy, que é comprar. No passado, não vai ficar buyed, não vai ficar alguma coisa assim, não vai, certo? Vai ficar bought. Ou seja, ele também vai alterar sua forma de escrita completamente, né, no passado. O verbo comer, no passado, fica ate. A gente não vai escrever eated para passar o verbo to eat, que é comer no passado. A gente não vai escrever assim. Não, isso aqui tá errado. Tá, a gente vai escrever ate. Ah, eu comia. I ate. Entendeu? Então é basicamente isso. Agora a gente vai ver a negative e a interrogative form. Bom, o modo negativo ele é formado pelo uso do verbo auxiliar did e o not antes do verbo principal da frase. Assim como no presente, no futuro também, na forma negativa a gente vai juntar o verbo auxiliar com o not antes do verbo principal. E aqui nós temos alguns exemplos. Ah, lembrando, pessoal, que a frase tem sua estrutura. Aqui a gente tem a estrutura da frase na negativa, que vai ser primeiramente o sujeito, depois o verbo auxiliar negativo, ou seja, o did mais o not, sendo ele contraído ou não, depois o verbo principal e depois o complemento da frase, beleza? E a gente vai ver que essa estrutura se repete nesses casos aqui. Por exemplo, you did not play, você não brincou. You, sujeito, verbo auxiliar mais o not para expressar a negação, mas o verbo principal, e nesse caso aqui não tem complemento da frase, beleza? Ó, e nesse caso aqui, eu não preciso passar o verbo play para o modo passado, pois, é o que eu falei antes, o verbo auxiliar está sendo usado aqui,
Sacou? Então, toda vez que o verbo auxiliar estiver na frase, o verbo principal não vai se alterar, ele vai continuar o mesmo, sem sufixo nenhum. Beleza? Então, ó, nós não comemos pizza. We did not eat pizza. Sujeito, verbo auxiliar na negativa, verbo principal, complemento da frase. Aqui. Aqui, ó. She did not play guitar. Ela não tocou violão. She, sujeito, did, verbo auxiliar, not na negativa, play, verbo principal, e guitar, complemento da frase. Tá? Ah, e lembrando, pessoal, o did not, assim como no presente e no futuro, o did not, ele, que é um verbo auxiliar, ele também pode ser falado de forma contraída, lembrando que a forma contraída é mais informal. Tá? Ah, mas como que é a forma contraída do did not? É a seguinte, did not fica didn't, beleza? Usar o didn't, por mais que seja informal, ele torna a fala um pouco mais natural, entendeu? No seu dia a dia. Então eu recomendo usar caso vocês não estejam numa situação tão formal assim. Tá? E agora nós temos o modo interrogativo do past tense, do simple past, né? Assim como nos outros tempos verbais, no past tense, no simple past, o modo interrogativo também vai ser formado pelo uso do verbo auxiliar no início da frase. E tanto é que a gente tem uma estrutura da frase da interrogativa, que primeiramente vai ser o verbo auxiliar no início da frase, logo depois o sujeito, depois o verbo principal, depois o complemento da frase, se tiver. Vai depender de frase para frase, beleza? E aqui a gente tem alguns exemplos. Did you play with your friends? Você brincou com seus amigos? Você jogou com seus amigos? Que primeiro a gente tem o verbo auxiliar no começo da frase para indicar a pergunta, sujeito, verbo principal, complemento da frase. E agora, no outro exemplo aqui, a gente tem Did she play guitar? Ela tocou violão. Did, verbo auxiliar. She, sujeito. Play, verbo principal. Guitar, complemento da frase. Perceba, pessoal, que tanto na negativa, sempre que houver, aliás, sempre que existir o verbo auxiliar na frase, eu vou repetir, sempre que existir o verbo auxiliar na frase, o verbo principal sempre vai ser o mesmo, não vai se alterar em hipótese alguma, beleza? Lembrem-se disso em todo o tempo verbal, sacou? Lembrem-se disso. Então, ó, pessoal, decora essa estrutura aqui, que é a estrutura básica, a estrutura base da interrogativa. Se quiser tirar print, tira o print aí. Aproveita que tem as duas estruturas aqui na tela. Tira print para eu mostrar a última parte da nossa aula. Beleza? Printou? Vamos continuar aqui. Bom, assim como no presente e no futuro, o Simple Past também tem as Short Answers, que são as respostas curtas. Eu escrevi aqui do lado, ó. Short Answers, o que elas são? Elas são formas rápidas de responder alguém. Ah, tipo, você foi lá? Did you go there? Se eu quiser falar, eu fui. Yes, I did. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, na afirmativa. Qual que é a estrutura? A gente vai usar o yes, depois o sujeito, que a gente está falando, e o did no final, e pronto. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei agora. Ah, você foi para a escola ontem? Did you go to school yesterday? Oh, eu fui. Yes, I did. Ah, ele foi para a escola ontem? Did he go to school yesterday? Sim, ele foi. Yes, he did. Então é basicamente só substituir o sujeito aqui por qualquer sujeito no inglês. Pode ser I, you, they, he, she ou it, não importa, entendeu? A estrutura da frase sempre vai ser a mesma. Então eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Yes, I did. Yes, they did. Mas poderia ser com qualquer sujeito. Poderia ser he, she, não importa. E a mesma coisa na negativa. Se eu quiser falar, você foi para a escola ontem? Não, eu não fui. No, I didn't. Ou did not, né? Isso pode ser para qualquer sujeito também, não vai se alterar. Eu dei alguns exemplos aqui, ó. No, I didn't. Não, eu não fui, no caso, né? No, we didn't, que é nós. Ou seja, só substitui o sujeito por qualquer sujeito do inglês, dependendo do contexto da sua frase. Beleza? Então, ó, quiser printar, se quiser printar, pode printar para vocês darem uma olhada, nessa estrutura depois.
beleza? Então, ó, pessoal, agora a gente vai para os nossos exercises. Vamos para a primeira parte dos nossos exercícios. Fill in the blanks with the correct simple past tense of the verbs in parentheses. Ou seja, nesse primeiro exercício aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preencher as lacunas com a forma correta no passado dos verbos que estão aqui entre parênteses. E aqui na segunda parte do exercício, a gente vai ter que simplesmente escrever a forma do passado desses verbos aqui corretamente, certo? Então, se você quiser parar o vídeo, tentar responder e depois voltar aqui, beleza. Então, ó, pausa o vídeo, tenta responder. Não conseguiu ou conseguiu, volta aqui que a gente vai resolver juntos, beleza? Então, ó, pausa, pausou e resolve, beleza? Então, ó, se você pausou e resolveu, ou mesmo se você não conseguiu resolver, a gente vai resolver juntos. Então, ó, eu imagino que você tenha procurado a tabela de verbo irregular antes de resolver isso aqui, ou até no começo da aula quando eu falei. Mas a gente vai resolver da mesma forma, porque aqui, ó, tem alguns verbos irregulares, certo? Então, ó, she, tananã, home alone. E o verbo que é para ser usado é o verbo go, verbo ir, verbo to go, certo? E ó, como que vai ficar essa frase no passado? She, tananã, home alone. Ela foi para casa sozinha. She went. Por que, pessoal? Por que é o went aqui? Porque o go é um verbo irregular, certo? Não tem, ele não vai, a gente não vai adicionar o ed ou o d no final dele, sacou? Não, a gente não vai, porque ele é um verbo irregular, ele tá. Se você viu a tabela dos verbos irregulares, eu acredito que você tenha visto que o verbo go é um verbo irregular, sacou? Então, ó, vamos pro próximo. The wind, tanana, throughout the night, aliás. O vento soprou na noite. E aqui é para ser usado o verbo blow. O verbo blow também é um verbo irregular. Ele tem a sua própria forma de escrita, então fica blew. Entendeu? E é basicamente isso, pessoal. Não tem como eu falar a regra do verbo irregular para vocês, porque realmente não tem. Tá na tabela, é na decoreba mesmo, beleza? Então, ó, vamos para a terceira. An apple, tananana, on his head. E o verbo para ser usado é drop. A gente viu lá, pessoal, que quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, e a última sílaba é a sílaba tônica, a gente vai duplicar a consoante final e vai adicionar o ed. Então fica dropped, certo? Vamos para a quarta. The princess ball into the well. E o verbo para ser usado é o roll, que é rolar, certo? Bom, o verbo roll é um verbo regular, ou seja, ele termina com consoante. Isso significa que a gente vai adicionar apenas o ed no final dele. Então, ó, road, certo? Não tem muito segredo, pessoal. É basicamente decorar aquelas regrinhas que eu passei para vocês. 5. A frog into the well and it back to her. E os verbos para serem usados aqui, nesse caso aqui são dois, né? É o verbo jump, que é pular, e bring, que é trazer. O verbo jump é um verbo regular e o verbo bring é um verbo irregular, ou seja, não tem regra para o verbo irregular na decoreba. Eu acredito que vocês tenham visto ele na tabela também, caso vocês tenham pesquisado. Né? Então, a frog jumped, porque ele termina em consoante, ou seja, a gente só vai adicionar o ed, jumped, and a gente vai ter que adicionar o verbo bring aqui no passado. Como que é a forma no passado do verbo bring? É brought. Bem estranho, né? Mas realmente é isso, pessoal. Então, ó, vamos para 6. Jack, the highest grade in his English class. O verbo get também é um verbo irregular, infelizmente, certo? Como que a forma dele no passado é?
got. Ah, mas eu achei que era que a gente ia adicionar alguma letrinha no final. Não, pessoal. Realmente, o verbo get é um verbo irregular, não tem o que fazer, certo? Eu acredito também. Ele é um verbo bem comum de ser usado, certo? Então eu acredito que vocês tenham visto ele logo no, talvez no começo da tabela de verbos regulares, eu imagino, né? E é isso, pessoal. Vamos para 7. The party at 8 p.m. The party. Bom, por coincidência, esse verbo aqui também é um verbo irregular. Então ele, ele não vai utilizar sufixo. A gente só vai escrever ele da forma que ele é escrito no passado. Então, the party begin, no caso, o passado de begin, né? Began, com A. Began. The party began at 8 p.m., certo? Aqui na 8, a gente tem que usar dois verbos também, que é o verbo sell e buy. O verbo sell e o verbo buy, ambos são irregulares, certo? Então, ó, he his old car and a new one. Sell no passado é sold his old car and bought, como a gente já viu. Não confundam brought com bought, tá, pessoal? O verbo trazer e o verbo comprar no passado é parecido, só muda o R ali entre o B e o O, certo? Mas não confunda. Então, ó, he sold his old car and bought a new one. Ele vendeu o seu velho carro, comprou um novo, certo? Então vamos para 9 aqui. Jack up the ladder carefully. E o verbo para ser utilizado é o verbo climb, que é o verbo regular, escalar. Então a gente termina em consoante, a gente adiciona o ed, certo? Então fica climbed. Certo, pessoal? Escalou, climb, escalar, climbed, escalou. A 10 e o último exercício dessa parte. Who turned all the windows? Bom, o verbo shut, que é fechar, ele é um verbo irregular, porém ele é um dos verbos irregulares que a sua forma no passado não se altera. Não se altera. Basicamente a forma dele no passado é a mesma forma no presente e é isso. Ou seja, a forma no passado do verbo shut, por ele ser um verbo irregular, vai ser shut, certo? A forma dele não se altera em nenhum caso, certo? Ele é um dos verbos onde isso acontece. Certo? Então a gente não vai adicionar sufixo, porque ele não é um verbo regular. E a gente não vai alterar muito a forma dele. A gente praticamente não vai alterar a forma dele no passado, porque a forma dele no passado é a mesma do presente. Entendeu? Então, ó, vamos para o próximo exercício. Eu acredito que você conseguiu fazer. Se não conseguiu, a gente vai fazer aqui, beleza? Então, ó, write the simple past tense of these verbs on the blanks. Ou seja, é para a gente escrever a forma no passado desses verbos aqui. Né? Então, ó, vamos para o primeiro. O verbo take, que é pegar, levar, enfim. No passado fica took, certo? Com dois os. O verbo tell, que é contar, fica told. O verbo walk, que é andar, caminhar, fica walked, porque termina em consoante e é um verbo regular, então fica walked. Certo? O verbo write é um verbo irregular, então fica a forma dele é wrote, certo? Rain é um verbo regular, significa chover. Então, e termina em consoante, a gente vai só adicionar o ed, fica rained. 6. O verbo sit, que é sentar, é um verbo irregular, tá? Então fica, a forma dele de ser escrita fica sat, sentou, sat. Aqui o set, o shut, que é o verbo fechar, a gente já viu ele aqui em cima. A forma dele, coincidentemente, a forma dele no passado e a do presente são a mesma. São as mesmas, né? Porque ele é um verbo irregular, então a gente não vai adicionar nenhum sufixo no final dele, entendeu? Então, nesse caso aqui, a forma dele não vai se alterar, certo? Então fica shut, fechou.
Assim como o verbo read no passado, a forma escrita dele também não se altera, só muda a pronúncia, porque read no presente é ler, né? Ler, read, leu, no passado, read. A escrita vai ser a mesma, só muda a pronúncia. Como é que tá? Coincidentemente, ele está aqui depois do verbo shut, né? Então, ó, a gente acabou de ver que não muda a escrita, só muda a pronúncia, então fica read. Apenas a pronúncia muda, a escrita não muda, beleza? 9. Open. Fica opened. Por quê? Porque termina com consoante e a gente só vai adicionar o ed. Então fica opened. Aliás, opened. Certo? O-P-E-N-E-D. Opened. 10. Close, o verbo fechar. É um verbo regular, certo? E ele termina em vogal, ou seja, a gente só vai adicionar o D. A gente não vai adicionar ED e ED, só o D, porque ele termina com vogal. Então fica closed, certo? Cry termina em Y, então a gente vai, e é um verbo regular, então a gente vai adicionar o I e D. Fica cried, chorou, certo? Verbo cook, cozinhar. É um termino em consoante, então fica cooked. A gente vai adicionar o ed no final, certo? 13. Sell, verbo vender. É um verbo irregular, então a forma dele de ser escrita é a seguinte: sold, como a gente viu ali em cima. 14. Verbo get, conseguir, chegar, enfim. Então, também é um verbo irregular, e como a gente viu lá em cima, a forma dele no passado é got, certo? Verbo speak, aqui no 15. Verbo falar. Também é um verbo irregular, e a forma dele no passado é spoke. Verbo run, correr. Também é um verbo irregular, certo? Ou seja, a gente não vai adicionar sufixo e ele tem a sua própria forma de escrita. A forma dele de escrita é, no passado, é ran. A gente só vai mudar o U pelo A, certo? Verbo do, que é o verbo fazer, fica, também é um verbo irregular, então fica did, que é o nosso verbo auxiliar do passado, certo? Então o passado de do é did, certo? E aqui vamos para o último verbo, que é o verbo make, que é fazer. O passado de make, ele tem a sua própria forma de escrita porque é um verbo irregular, certo? Qual que é o passado de make? É made, fez ou fiz, depende do sujeito, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Se você quiser printar, printa para você dar uma olhada nesses verbos regulares e irregulares, certo? Eu vou puxar aqui para cima para caso vocês quiserem printar outra atividade também. Então, ó, printa aí, pratica em casa, beleza? Procura mais exercícios na internet. E essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Estudem em casa, revisem, procurem a tabela de verbos irregulares na internet. E é isso, pessoal. Se esforcem. E muito obrigado pela atenção, pessoal. Valeu, falou. E é isso.